outono, o céu estava encoberto por nuvens pesadas e escuras. O ar frio trazia consigo o aroma de terra úmida e folhas em decomposição, criando uma atmosfera quase palpável de melancolia. Caminhava lentamente pelo cemitério, um ritual que havia se tornado parte da minha rotina desde a morte de minha irmã, 2 anos atrás. Os sons da cidade pareciam distantes, abafados pelo manto de silêncio que envolvia aquele lugar sagrado. Era como se o cemitério existisse em um plano à parte, onde o tempo corria de maneira diferente, mais lenta, mais introspectiva. As folhas secas estalavam sob meus pés, criando um ritmo suave que me acompanhava enquanto eu seguia o caminho de pedras irregulares. O cemitério em si era antigo, um labirinto de lápides e mausoléus que se erguiam em meio a árvores centenárias. Algumas lápides estavam cobertas de musgo, outras haviam sido engolidas pela vegetação, e muitas mostravam os sinais do tempo, com inscrições desgastadas e rachaduras profundas. Eu gostava de observar essas lápides, de tentar imaginar as histórias das pessoas cujos nomes estavam gravados na pedra fria. Cheguei à seção onde minha irmã estava enterrada. O túmulo dela ficava sob a sombra de um grande carvalho, suas folhas amarelas e laranjas caindo suavemente ao chão. A lápide de mármore branco, ainda relativamente nova, destacava-se em meio às mais antigas ao redor. Ajoelhei-me diante dela e comecei a limpar a superfície, removendo as folhas caídas e a poeira acumulada. Enquanto fazia isso, meus pensamentos vagavam para os momentos que passei com minha irmã. Ela era apenas 1 ano mais nova que eu, e crescemos como companheiros inseparáveis. Sua morte repentina em um acidente de carro havia deixado um vazio imenso na minha vida, um buraco negro de saudade e dor. Mas, ao mesmo tempo, visitar seu túmulo me dava uma estranha sensação de paz, como se parte dela ainda estivesse ali, me ouvindo, me acompanhando. Depois de limpar a lápide, sentei-me ao lado do túmulo, sentindo a aspereza da grama sob as mãos. Fiquei ali por um tempo, ouvindo o silêncio, permitindo que minhas memórias viessem à tona. Era como se, naquele espaço de reflexão, eu pudesse me reconectar com ela, compartilhar meus pensamentos e sentimentos, mesmo que de forma intangível. Uma brisa fria passou, fazendo-me arrepiar e trazendo de volta a realidade ao meu redor. Decidi levantar e caminhar um pouco mais pelo cemitério. As alamedas sinuosas, cobertas de folhas secas, conduziam-me a diferentes áreas, cada uma com suas próprias histórias e segredos. Passei por lápides de várias formas e tamanhos, algumas adornadas com flores frescas, outras completamente abandonadas. Ao virar uma esquina, deparei-me com um mausoléu impressionante, com colunas de mármore e portas de ferro trabalhado. Parecia pertencer a uma família rica, um monumento ao passado. Fiquei ali por alguns minutos, admirando a arquitetura e pensando nas pessoas que descansavam ali dentro. Era estranho como a morte igualava a todos, independentemente de riqueza ou status. Continuei minha caminhada até uma área mais afastada, onde as lápides eram mais simples, muitas delas sem nome ou data. Ali, a vegetação era mais densa, quase selvagem. Em um canto, quase escondido pelas plantas, notei uma pequena lápide de pedra. Aproximei-me e comecei a limpar a superfície com cuidado. Aos poucos, as inscrições desgastadas se revelaram. Era o túmulo de uma criança, falecida aos 6 anos, em 1902. Senti um nó na garganta ao imaginar a dor dos pais que enterraram aquela criança. A vida dela foi tão breve, tão cheia de potencial não realizado. Quem teria sido ela? Como teria sido sua vida se tivesse vivido mais? Essas perguntas nunca teriam respostas, mas ali, diante daquela pequena lápide, senti uma conexão profunda com um passado distante. Minha reflexão foi interrompida por um som de passos suaves. Virei-me e vi uma mulher idosa se aproximando. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque, e ela carregava um buquê de flores silvestres. Ela sorriu ao me ver, um sorriso triste mas acolhedor.
Desculpe-me, não queria interromper, disse ela, com uma voz suave e cansada. Eu venho aqui todos os dias para visitar meu marido. Ele está enterrado ali, apontou para uma lápide próxima, adornada com flores frescas. Não se preocupe, senhora. Eu estava apenas refletindo sobre a vida e a morte, respondi, tentando transmitir compreensão. Ela assentiu, os olhos cheios de lembranças. É um lugar bom para isso. Aqui, podemos sentir a presença daqueles que amamos, mesmo que de maneira sutil. Eu sinto que ele ainda está comigo, de certa forma. Concordei com a cabeça, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Conversamos por mais alguns minutos, trocando histórias sobre nossos entes queridos e compartilhando a dor da perda. A conversa foi reconfortante, um lembrete de que, mesmo na morte, podemos encontrar consolo e conexão. Quando nos despedimos, continuei minha exploração pelo cemitério. Cada lápide, cada nome, cada data era um pedaço de uma história maior, um mosaico de vidas entrelaçadas. Passei por túmulos de soldados, jovens, idosos, cada um com sua própria narrativa, seu próprio legado. Ao longe, ouvi o som de sinos, provavelmente vindos de uma igreja próxima. O céu, que antes estava encoberto, começava a se abrir, deixando alguns raios de sol atravessarem as nuvens. A luz suave iluminava o cemitério, criando um jogo de sombras e luzes sobre as lápides e árvores. Decidi retornar ao túmulo de minha irmã antes de ir embora. Ao chegar, percebi que alguém havia deixado um pequeno ramo de flores silvestres ali, talvez a mesma senhora com quem conversei. Senti um calor no coração, uma gratidão silenciosa por aquele gesto de bondade. Fiquei ali por mais alguns minutos, sentindo a presença de minha irmã, falando com ela em pensamento. Prometi voltar em breve, prometi manter viva a sua memória. E, com essa promessa, levantei-me e segui de volta pelo caminho de pedras irregulares. Ao sair do cemitério, senti o peso da tristeza dar lugar a uma sensação de paz. A caminhada de volta para casa foi tranquila, acompanhada pelo som suave do vento nas árvores e pelo canto distante de um pássaro. O cemitério ficava para trás, mas as memórias e reflexões que ele evocava continuariam comigo. No meu pequeno apartamento, sentei-me à mesa e comecei a escrever sobre minha visita. Cada detalhe, cada encontro, cada pensamento foi registrado com cuidado. Era minha forma de honrar a memória de minha irmã, de garantir que suas histórias e as histórias daqueles que descansam no cemitério não fossem esquecidas. E assim, entre as páginas de um caderno velho, as histórias do cemitério ganharam nova vida, aguardando o dia em que seriam redescobertas por alguém em busca de suas próprias reflexões. Enquanto escrevia, senti a presença de minha irmã ao meu lado, seu sorriso sereno me encorajando a continuar. Ali, entre palavras e memórias, encontrei um pouco de consolo para a dor da perda, e uma lembrança constante de que, mesmo na morte, a vida continua a nos inspirar e a nos unir. A noite estava fria e silenciosa quando fechei o portão de casa com cuidado para não fazer barulho. Caminhei pelas ruas desertas do bairro, minhas botas ressoando levemente no asfalto úmido. Meu destino, como de costume, era o cemitério da cidade. A escuridão envolvia tudo, e a lua cheia iluminava o caminho com uma luz pálida e espectral. Carregava comigo uma pequena cesta, onde estavam os elementos para minha oferenda, velas, flores, um incenso e alguns doces. Meu nome é Maria, e desde pequena, sempre me senti atraída pelo cemitério. Não de forma mórbida, mas com uma curiosidade profunda e um respeito reverente pelos mortos. Minha avó, uma mulher sábia e devota, me ensinou sobre as oferendas, explicando que eram formas de homenagear os espíritos e pedir por proteção e orientação. Cresci ouvindo suas histórias e participando dos rituais, e mesmo após sua morte, continuei a tradição. Cheguei ao portão do cemitério e empurrei-o devagar.
O render metálico ecoou na noite, mas eu não me intimidei. Já estava acostumada com aquela cena. A brisa fria carregava o cheiro de terra e vegetação, uma combinação que sempre me acalmava. O cemitério era meu refúgio, um lugar onde eu podia me conectar com algo maior do que eu mesma. Caminhei pelo caminho principal, que se dividia em várias alamedas menores, cada uma levando a diferentes seções do cemitério. As lápides, iluminadas pela luz da lua, pareciam vigias silenciosas. Eu conhecia cada canto daquele lugar, cada lápide e cada nome gravado nelas. Havia algo de reconfortante na permanência dessas pedras, na lembrança eterna daqueles que um dia viveram. Meu destino era uma clareira no fundo do cemitério, onde uma grande árvore, um carvalho centenário, se erguia majestosa. Era ali que eu fazia minhas oferendas, um local que minha avó também costumava usar. A árvore parecia guardar os segredos dos mortos e dos vivos, um elo entre os dois mundos. Chegando à clareira, respirei fundo, apreciando a quietude e a paz que aquele lugar emanava. Ajeitei a cesta ao lado das raízes expostas do carvalho e comecei a preparar a oferenda. Primeiro, acendi as velas e as coloquei em um círculo ao redor do tronco, suas chamas tremeluzindo como pequenas estrelas. Depois, espalhei as flores em volta das velas, criando um padrão harmonioso. O incenso foi o próximo, sua fumaça subindo lentamente e perfumando o ar com um aroma doce e terroso. Enquanto montava tudo, meus pensamentos flutuavam. Lembrava-me das noites em que minha avó me levava ao cemitério, ensinando-me sobre as tradições e os espíritos. Ela acreditava que os mortos mereciam respeito e que, ao fazer oferendas, podíamos pedir sua proteção e orientação. Nunca questionei essa crença, pelo contrário, sentia-me conectada a algo maior, a uma sabedoria ancestral que transcendia o tempo. Com as oferendas preparadas, sentei-me sobre uma manta que havia trazido, fechei os olhos e comecei a meditar. O som suave do vento nas folhas e o farfalhar distante dos animais noturnos criavam uma sinfonia natural que me ajudava a relaxar. Senti a presença dos espíritos ao meu redor, não de forma assustadora, mas acolhedora. Eram como velhos amigos que vinham ouvir minhas preces e pensamentos. Abri os olhos lentamente, com um suspiro, comecei a falar em voz baixa, quase um sussurro. Pedi proteção para mim e minha família, agradeci pelas bênçãos recebidas e pedi orientação para os desafios que enfrentava. Era um diálogo íntimo, uma conversa entre mim e os espíritos que ali repousavam. Às vezes, sentia como se eles realmente me respondessem, não com palavras, mas com uma sensação de paz e clareza que preenchia meu coração. Enquanto falava, uma figura apareceu na periferia da clareira. No começo, pensei que fosse minha imaginação, mas ao focar melhor, vi que era real. Um homem, talvez na casa dos 50, com roupas simples e uma expressão gentil. Não me assustei, pois aquele lugar sempre atraiu pessoas como eu, que buscavam paz e conexão. Boa noite, disse ele, com uma voz calma e baixa. Boa noite, respondi, sentindo uma curiosidade natural. Ele se aproximou devagar, respeitando meu espaço. Não queria interromper. Eu costumo vir aqui também, embora não tão tarde. Assenti, entendendo. Este é um lugar especial. Minha avó me ensinou a fazer oferendas aqui. É um refúgio para mim. Ele sorriu levemente. Sua avó era sábia. Eu venho visitar minha esposa. Ela está enterrada não muito longe daqui. Senti uma pontada de empatia. Sinto muito pela sua perda. Obrigado, ele disse, olhando para as velas e flores. O que você faz aqui é bonito. Lembra-nos que a conexão com aqueles que amamos nunca realmente se rompe. Ficamos em silêncio por um momento, apreciando a companhia um do outro sem a necessidade de palavras.
Era reconfortante encontrar alguém que entendia o valor daquele lugar e dos rituais que ali realizávamos. Ele se despediu e seguiu seu caminho, deixando-me novamente sozinha com meus pensamentos. Continuei a meditar, sentindo a energia do lugar envolver-me como um cobertor quente. A lua agora estava alta no céu, lançando sua luz prateada sobre o cemitério, criando sombras que dançavam suavemente entre as lápides. Após algum tempo, senti que era hora de encerrar meu ritual. Agradeci aos espíritos pela paz e orientação, apaguei as velas com cuidado e recolhi os restos das oferendas. Deixei algumas flores aos pés do carvalho, uma última homenagem antes de partir. Caminhei de volta pelo mesmo caminho de pedras, sentindo-me mais leve e serena. O cemitério, com seu silêncio e suas histórias não contadas, sempre me dava a sensação de renovação. Era como se cada visita me permitisse deixar para trás um pouco das minhas preocupações e receber em troca uma paz que não encontrava em nenhum outro lugar. Ao chegar em casa, subi para o meu quarto, onde um pequeno altar em homenagem à minha avó estava montado. Coloquei algumas das flores do cemitério ali, acendi uma vela e murmurei uma prece de gratidão. Senti sua presença ao meu lado, como se estivesse me guiando e me protegendo, assim como fazia quando era viva. Deitei-me na cama, exausta, mas com o coração tranquilo. Olhei para o teto, observando as sombras que dançavam com a luz da vela, e pensei em como a morte e a vida estavam entrelaçadas. O cemitério era um lembrete constante disso, um lugar onde a memória e o espírito dos mortos continuavam a influenciar os vivos. Fechei os olhos, deixando que o sono me levasse, segura de que, na próxima noite de oferendas, voltaria ao cemitério. A tradição continuaria, um elo entre o passado e o presente, mantendo viva a conexão com aqueles que se foram e com as lições que nos deixaram. E assim, em meio à escuridão da noite, encontrei meu próprio tipo de luz e consolo, sabendo que nunca estava realmente sozinha. Uma data que muitos consideravam azarada. Mas para mim, Marcos, era apenas mais um dia no calendário. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Sempre fui cético em relação a superstições e histórias de terror. Afinal, nunca havia testemunhado nada além do comum em meus 25 anos de vida. Isso mudou radicalmente naquela noite, e a lembrança ainda me assombra. O dia começou normalmente. Acordei cedo, fui para o trabalho e cumpri minhas obrigações rotineiras. À noite, meus amigos e eu decidimos nos encontrar para beber algumas cervejas e jogar conversa fora. Escolhemos um bar perto do centro da cidade, um lugar que costumávamos frequentar. Após algumas horas de diversão, as conversas começaram a girar em torno de histórias de terror e superstições. Foi quando Tiago, um dos meus amigos mais próximos, sugeriu que visitássemos o cemitério da cidade. Segundo ele, algumas pessoas alegavam ter visto coisas estranhas lá, especialmente em sextas-feiras 13. Você não tem coragem, Marcos, ele provocou, com um sorriso desafiador. Eu ri. Não acredito nessas besteiras. Se quiserem ir, vamos. Não tenho medo. E foi assim que nos encontramos caminhando em direção ao cemitério à meia-noite. O lugar ficava nos arredores da cidade, cercado por uma densa floresta. O vento frio da noite assobiava entre as árvores, e a lua cheia lançava sombras assustadoras sobre o caminho. Quando chegamos ao portão enferrujado do cemitério, um arrepio percorreu minha espinha. O portão rangia quando o empurramos, emitindo um som agourento que ecoou na escuridão. Entramos, iluminados apenas por nossas lanternas de celular. As lápides antigas, cobertas de musgo, pareciam estar nos observando. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. Tiago liderava o caminho, com seu habitual entusiasmo por aventuras. Eu seguia logo atrás, como Ana e Pedro, que pareciam um pouco mais nervosos do que eu.
Caminhamos pelas alamedas estreitas, lendo os nomes nas lápides e inventando histórias sobre os falecidos. Após algum tempo, chegamos a uma área mais afastada do cemitério, onde as tumbas eram mais antigas e desgastadas pelo tempo. Foi então que vimos algo que nos fez parar imediatamente. Havia uma figura ao longe, perto de um mausoléu. Inicialmente, pensei que fosse algum brincalhão, mas conforme nos aproximávamos, percebi que havia algo de errado. A figura era alta e magra, vestida com um manto preto que parecia absorver a pouca luz ao redor. Seu rosto estava escondido por um capuz, mas mesmo assim eu podia sentir seu olhar fixo em nós. Um frio intenso tomou conta de mim, como se a própria morte estivesse nos observando. Tiago, talvez tentando disfarçar seu próprio medo, gritou: "E quem está aí? É melhor sair daqui antes que chamemos a polícia." A figura permaneceu imóvel, e então, lentamente, levantou uma mão ossuda, apontando diretamente para mim. O gesto simples e silencioso foi o suficiente para congelar meu sangue. Senti um peso enorme no peito, como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração. "Vamos sair daqui", sussurrei, dando um passo para trás. Meus amigos não precisaram de mais incentivo. Todos nos viramos e começamos a correr de volta para a entrada do cemitério. O pânico nos impulsionava, e o som de nossos passos ecoava nas alamedas vazias. Quando finalmente alcançamos o portão, olhei para trás, esperando ver a figura nos perseguindo. Mas não havia nada lá. Apenas a escuridão e as lápides silenciosas. Saímos correndo pela estrada de volta para a cidade, sem olhar para trás. O medo nos mantinha unidos e em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que havíamos acabado de testemunhar. Chegamos ao bar, ofegantes e suados, e nos jogamos nas cadeiras, tentando recuperar o fôlego. "Que diabos foi aquilo?" Pedro perguntou, ainda tremendo. "Não sei", respondi, tentando parecer mais calmo do que me sentia. "Talvez um truque, alguém tentando nos assustar." Mas no fundo, sabia que não era tão simples assim. Havia algo naquela figura, algo que não podia ser explicado racionalmente. Decidimos não falar mais sobre o assunto naquela noite, e cada um voltou para sua casa, com os pensamentos pesados. Os dias seguintes foram difíceis. Eu não conseguia tirar a imagem da figura do cemitério da minha cabeça. Comecei a ter pesadelos, sonhando que aquela mão ossuda me alcançava e me puxava para a escuridão. Meus amigos também estavam perturbados, mas tentavam seguir em frente. Uma semana depois, na sexta-feira seguinte, decidi voltar ao cemitério. Precisava confrontar meus medos, descobrir se aquilo havia sido real ou apenas uma ilusão. Não contei a ninguém sobre minha decisão, sabendo que tentariam me impedir. À meia-noite, lá estava eu novamente diante do portão enferrujado. O vento frio parecia mais forte, e a lua cheia iluminava o cemitério de maneira fantasmagórica. Respirei fundo e entrei, determinado a resolver o mistério. Caminhei pelas alamedas familiares, sentindo um medo crescente a cada passo. Quando cheguei ao mausoléu onde havíamos visto a figura, parei e esperei. O silêncio era opressor, e eu podia ouvir meu próprio coração batendo freneticamente. E então, ele apareceu novamente. A mesma figura, o mesmo manto negro, o mesmo gesto apontando para mim. Mas desta vez, em vez de fugir, fiquei parado, encarando o que quer que fosse aquilo. "Quem é você?" gritei, minha voz ecoando na escuridão. A figura não respondeu, mas uma voz fria e sussurrante preencheu minha mente. "Eu sou a morte, Marcos. E vim buscar o que é meu." Um arrepio percorreu meu corpo. "Mas por quê? Por que eu?" "Porque seu tempo chegou", a voz respondeu. "Você cruzou um limite, invadiu um território que não deveria. Agora,
deve pagar o preço. De repente, senti uma dor aguda no peito. Caí de joelhos, tentando respirar, mas o ar parecia fugir de meus pulmões. A figura se aproximou lentamente, e eu podia sentir a morte ao meu redor, fria e inevitável. E então, tudo ficou escuro. Acordei no hospital, cercado por meus amigos e familiares. Fui encontrado inconsciente no cemitério, com um ataque cardíaco. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. Mas eu sabia a verdade. Eu havia visto a morte, e ela havia me deixado viver, por enquanto. Desde aquela noite, minha vida mudou completamente. Abandonei meu ceticismo e comecei a valorizar cada momento. A figura no cemitério me ensinou uma lição dolorosa sobre a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas faço o possível para aproveitar cada dia como se fosse o último. E todas as sextas-feiras 13, evito o cemitério a todo custo. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas.